goleada histórica da Alemanha e o empate heróico de Cabo Verde contra a Espanha marcaram este domingo e esta segunda-feira de Copa até aqui. Fala galera do canal Futileira, eu sou o Alessandro, estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo, pessoal, eu vim falar sobre os jogos icônicos que tivemos neste domingo e no início de segunda-feira de Copa do Mundo, já no término da primeira rodada da fase de grupos da competição, começando com o jogo entre Alemanha e Curaçao, onde pela primeira vez na história a seleção caribenha disputa uma Copa do Mundo, onde a Alemanha aplicou uma goleada que é traumática para os brasileiros, no exato placar de 7-1 para a seleção alemã, com gols de Felix Nmecha aos 6 minutos, Livriano Comenência aos 21 empatou para Curaçao, que até então fazia um jogo inacreditável, inclusive não foi covarde, partiu para cima dos alemães. No entanto, Nico Schlotterbeck aos 38 minutos acabou fazendo o 2-1, e aí a Alemanha se sobressaiu no jogo. No final do primeiro tempo, o Kai Havertz converteu aos 45 mais 5 de pênalti e depois fez mais um gol aos 88 minutos. Jamal Musiala aos 47, Brown aos 68 minutos e Denis Undav aos 78 acabou fechando a conta para a Alemanha, que inclusive passou o Brasil em número de gols marcados em Copas, com a seleção alemã tendo 239 gols e o Brasil tendo 238 gols até aqui. E é claro que esse jogo foi realizado no estádio de Houston, em Houston, que inclusive marcou uma partida histórica para a seleção de Curaçao, que apesar da goleada, estreou fazendo pelo menos um gol na Copa do Mundo, um gol que foi muito aclamado e que foi muito comemorado pelos habitantes da pequena ilha de Curaçao, no Caribe, e claro, marcou também um resultado histórico, que é o mesmo resultado que o Brasil sofreu na semifinal no Mineirão aqui no Brasil para a Alemanha nas semifinais, E tivemos, outro jogaço que para mim até o momento, no caso, está sendo o melhor jogo da Copa do Mundo, que é entre Holanda e Japão, um empate inacreditável de 2-2, onde as duas seleções jogaram muito bem. Todas as duas seleções atacaram de forma igual. Para se ter ideia, as finalizações de cada uma das seleções ficou igualada em 10 finalizações para cada lado, 48% de posse de bola para os holandeses, 43% de posse para os japoneses e 9% da bola em disputa. Então foi um jogo pra lá de sensacional, um jogo inacreditável e que, claro, ficou marcado, por conta das situações ali que se desenrolaram ao longo da partida, e os gols foram marcados por Virgil van Dijk aos 51 minutos, aí Nakamura empatou o jogo para os japoneses, o Summerville acabou novamente à frente, saindo no resultado para os holandeses aos 64 minutos, e o Japão empatou literalmente, faltando 1 ou 2 minutos para acabar o tempo regulamentar, aos 89 minutos, com Daichi Kamada. E esse jogo foi realizado no estádio de Dallas, em Arlington, e foi simplesmente um jogo extasiante, um jogo inacreditável, que foi desenrolado por ambas as equipes, que jogaram de uma forma sensacional. Tivemos também um partidaço que prometia até ficar com resultado sem gols, entre Costa do Marfim e Equador. Vale ressaltar que a Alemanha e Curaçao foi pelo grupo E, a Holanda e Japão foi pelo grupo F, e esse jogo da Costa do Marfim e do Equador foi também pelo grupo E, com um jogo basicamente onde as duas equipes atacavam, um jogo que teve 4, 5 bolas na trave, ambas as equipes atacando muito e propondo o jogo, nenhuma se escondendo no campo de defesa, com boas táticas. Entretanto, parecia que a bola não queria ir para a rede, No entanto, ao final do jogo, o Diallo da Costa do Marfim aos 90
né, acabou acertando um petardo no gol e fez um golaço para a Costa do Marfim, né, onde é um resultado que é muito valioso para a seleção africana, porque é um resultado em uma partida em que as duas equipes com um grande nível no grupo se enfrentam, né, tendo em vista que é um grupo que tem adversários complicados pela frente, né, é um resultado que ficou, né, evidentemente muito bem proposto para a seleção africana. E tivemos, né, outro jogo também que foi o último jogo do dia, né, do domingo, entre Suécia e Tunísia, aonde os suecos venceram os tunisianos por 5-1, né? Jogo esse que é válido pelo grupo F, com gols de Ayari aos 7 e aos 90 mais 6, Alexander Isak aos 30 minutos, Victor Gyökeres marcou dele aos 59 e Matias Swanberg aos 84, né, marcaram para os suecos, e o tunisiano Omar Reikik aos 43, né, marcou para a Tunísia. Né, e esse jogo foi realizado no estádio de Monterrey, né, em Guadalupe, e é um estádio literalmente, né, muito bonito, um estádio muito sofisticado, né, que é da equipe do Monterrey, e essa partida foi realizada lá em uma atuação de gala dos suecos, que basicamente não tiveram dificuldade nenhuma na partida e que conseguiram desenvolver desde cedo o seu jogo proposto, com a Tunísia tendo ali algumas chegadas, mas não conseguindo manter o ritmo. Então, os suecos acabaram se sobressaindo na partida. E o primeiro jogo, no caso desta segunda-feira, dia 15 de junho, foi marcado pelo jogaço entre Espanha e Cabo Verde, né? Cabo Verde, que é uma pequena ilha, né, ali nos Açores, não chega a ser nos Açores, mas ali na costa noroeste da África, com uma população de 500 mil habitantes apenas, né, que fez uma eliminatória africana inacreditável, impecável, conseguiu essa classificação e caiu justamente no grupo da Espanha, que é uma seleção com jovens promessas, como o exemplo do Lamine Yamal, do Gavi, do Pedri, e outros atletas inacreditáveis também, como Rodri, como Cucurella, como Oyarzabal, como vários outros jogadores também importantes da seleção espanhola, e que conseguiram um heróico empate de 0-0, tendo um destaque inacreditável para o goleiro da seleção de Cabo Verde, né, que é o Vozinha, né? Inclusive esse apelido dele é bem curioso, porque quando ele era pequeno, na infância dele, quando ele ficava frustrado, irritado, né, no caso, ele tinha o hábito de ir nos braços da avó dele, né, que ele tinha um afeto muito grande, e claro que isso, né, ficou marcado também por conta justamente, né, da questão da personalidade dele, que quando ele reclama, e justamente por conta dessa história de vida dele, da infância dele, esse apelido acabou pegando, né? E virou, né, no caso, o seu codinome, né, ali que ele ficou conhecido. E agora, né, é um jogador que foi abraçado pelo mundo inteiro, né? E principalmente pelos brasileiros. A própria Cazé TV, que está transmitindo os jogos, né, fez ali um motim para que, né, os brasileiros pudessem segui-lo nas redes sociais. A conta dele inicialmente no Instagram tinha 50 mil seguidores e já chegou a mais de 1 milhão, né? Um goleiro que foi muito aclamado, que foi muito elogiado, teve uma atuação de gala na partida, inclusive parando, né, as ofensivas de Lamine Yamal, e um goleiro, né, já experiente, com 40 anos de idade, conseguiu fazer uma atuação impecável, né? E no caso, esse jogo, né, aconteceu pelo Grupo H, lá no estádio de Atlanta, né, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. E tivemos também, né, um outro jogo entre Bélgica e Egito, né, onde, no caso, válido pelo Grupo G e, né, realizado no estádio Lumen Field, em Seattle, né, onde o Egito começou jogando muito bem, né, ao longo da partida, né, fez boas atuações, atacou e em muitas situações poderia ter feito 2 ou 3 gols, mas acabou perdendo chances, né? E, né, no entanto, o Egito fez um gol no primeiro tempo com Ashura aos 20 minutos, só que na entrada, né, de Romelu Lukaku no segundo tempo,
acabou que, né, em uma disparada para o ataque, ele se embolou ali com os dois zagueiros e conseguiu forçar eles a errar. E com isso, o Mohamed Hani acabou fazendo um gol contra aos 66 minutos, muito por conta da pressão de espaço ali que o Lukaku fez ali, né, preocupando os dois zagueiros que marcavam ele. Só que com isso, né, o Egito ele se reajustou, tentou novamente atacar e quase conseguiu fazer um gol no final com uma falta ali na beirada da área que não foi marcada pelo Ramon Abateabel, né, o brasileiro que apitou no caso aqui no Brasileirão e que é um árbitro FIFA que foi chamado, né, um dos 3 árbitros junto com o Wilton Pereira Sampaio que apitou a estreia e o Klaus, né, que foram convocados para a equipe de arbitragem entre os brasileiros. No entanto, né, acabou que o jogo terminou assim, né? No caso, ainda busca a sua primeira vitória em Copas do Mundo, mas, né, foi marcado por uma boa atuação dos egípcios contra os belgas, que tem uma equipe muito forte, né, com jogadores também surpreendentes. Tivemos também outro jogo entre Arábia Saudita e Uruguai, válido pelo grupo H, que foi realizado no estádio de Miami, né, no Hard Rock Stadium em Miami Gardens, né? E no caso esse jogo foi um jogo que ambas as equipes, né, tiveram movimentações, né? A Arábia Saudita, pelo menos no primeiro tempo, conseguiu, né, equilibrar um pouco as ações e teve finalizações ali durante o jogo, assim como também a equipe uruguaia fez da mesma forma, né? Entretanto, né, a atuação tanto de Muslera quanto também do goleiro da Arábia Saudita, né, tiveram destaque na partida. Entretanto, né, o Al-Amri, aos 41 minutos da primeira etapa, conseguiu fazer um gol justamente em um rebote que Muslera deu no meio da área, né, e isso acabou ocasionando, né, o gol da equipe saudita. No entanto, no segundo tempo, tivemos, né, uma pressão maior do Uruguai, que dominou as ações durante toda a segunda etapa, e, né, a Arábia Saudita tentando manter o resultado para conseguir os 3 pontos, né, com Alouais, né, que é o goleiro saudita, fazendo praticamente defesas inacreditáveis, tendo nesse jogo até mesmo uma polêmica, porque no final do jogo, né, no Man of the Match, né, no caso elege o melhor jogador da partida, acabou que Federico Valverde, né, jogador do Real Madrid, foi eleito, sendo que isso foi muito contestado porque Alouais, né, fez grandes defesas e literalmente permitiu com que a Arábia Saudita tivesse, né, mantido pelo menos ali o empate, né? No entanto, né, acabou que aos 80 minutos ali, já no segundo tempo, Maxi Araújo, da mesma forma como Muslera fez, né, Alouais que acabou dando um rebote no meio da área, né, acabou que Maxi Araújo completou e fez o gol para a seleção uruguaia. E durante esse tempo final de jogo, né, Alouais ele simplesmente teve uma atuação magnífica nas defesas, conseguiu manter, né, e segurar a pressão uruguaia, né, que buscava a virada na partida. No entanto, né, teve essa polêmica aí da questão do Man of the Match, né, no final do jogo, mas, né, você pode deixar também aqui, né, nos comentários a sua opinião de quem realmente nessa partida recebeu o Man of the Match, se foi o próprio Valverde, se foi o Alouais ou se foi algum outro jogador, né. Na minha opinião, eu acho que o Alouais merecia pela atuação grandiosa que ele teve nessa partida. E o último jogo do dia, né, se tratou de Irã e Nova Zelândia, né, a disputa válida pelo Grupo G, que foi realizada no estádio de Los Angeles, em Inglewood, no SoFi Stadium, que terminou com um empate entre as duas seleções por 2-2, com gols de Rezaian aos 32 minutos para o Irã e de Moheb aos 64, e de Edjust aos 7 e aos 55 minutos, que se tornou nessa partida o maior artilheiro da Nova Zelândia, até porque a Nova Zelândia, né, acumulando a sua terceira participação em Copas do Mundo, né, no caso, nunca tinha tido um jogador que, né, fizera mais de um gol em uma partida, e o Just, né, acabou fazendo 2 gols
né, consolidando o empate da Nova Zelândia, né, que até parte do jogo, né, fez ali o primeiro gol e o Irã buscando o empate. Posteriormente, a Nova Zelândia novamente fazendo, né, o segundo gol e o Irã buscando o 2-2 em jogo, né, que foi muito movimentado, um jogo muito bom de se assistir e que com certeza, né, foi um prato cheio, né, para um jogo de muitas finalizações de ambos os lados, né, tentativas realmente de conseguir, né, a virada e o resultado, né, positivo na partida. Entretanto, né, um jogo muito equilibrado que acabou de forma justa com um empate. Mas eu queria, né, saber a sua opinião. Qual desses jogos que você achou mais interessante? Se você gostou de algum particularmente, se você emocionou-se com, né, a questão da história do Vozinha aí e a atuação de Cabo Verde, onde fizeram um resultado inacreditável e que colocaram os cabo-verdenses, né, em possibilidade de conseguir uma vaga no mata-mata. E pelo jeito que jogam e pela bravura que eles têm, eu não duvido nada que eles vão conseguir uma vaga para fase de mata-mata. Então, eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você achou do vídeo e também dos jogos, né, que tiveram nesses 2 dias. Se inscreva aqui no canal para ajudar aqui o nosso trabalho, deixe o seu like, compartilhe para que a gente possa cada vez mais ser reconhecido e ter o nosso trabalho valorizado. Então é isso, pessoal. Eu vou indo nessa. Valeu, falou e até a próxima.